Fala galerinha, tudo bem com vocês? Alexandre aqui mais uma vez em mais um vídeo do canal Jogatina. E hoje temos o primeiro vídeo de 2023 e nada mais justo do que fazer uma breve retrospectiva de tudo aquilo que eu joguei no ano de 2022. Mas antes da gente começar o vídeo, eu quero desejar a vocês um feliz ano novo para todos os inscritos e todos os que não são inscritos que também estão assistindo esse vídeo. Mas se tu já quer se sentir mais abraçado ainda, aproveita, ó. Te inscreve aqui no canal, dá um like nesse vídeo, assina o sininho para te não perder nada aqui. Eu tenho trazido conteúdos semanais. A gente acabou de atingir 500 inscritos, passamos um pouquinho em 3 meses, então eu quero dobrar essa meta e atingir 1000 inscritos nos próximos 3 meses e eu conto com a ajuda de vocês, tá bem? Então, bora pro vídeo. Só para esclarecer uma coisa, antes de eu começar a falar aqui a minha listinha, esses jogos são todos aqueles que eu terminei, que eu efetivamente coloquei o final. Sejam eles jogos de luta, que eu fiz a campanha ali com um personagem ou com vários personagens, seja um RPG, seja um FPS, ou o que for. Foram todos aqueles que eu terminei. Aqueles que eu iniciei e flopei e não quis mais jogar porque eu achei ruim, eu vou fazer um outro vídeo sobre ele, tá? Sobre esses jogos. Aqueles que eu comecei e vou terminar talvez este ano, eu não vou colocar aqui nessa lista. São só apenas jogos que eu efetivamente terminei. E se vocês querem comprovar que eu terminei, né? Porque a pessoa, olha aí, esse jogo aí ele não terminou, eu achei ruim esse jogo, é impossível terminar, ou sei lá, jogo muito longo. Vou deixar aqui embaixo minha ID da PSN, da Xbox Live e do Nintendo Switch, né? Do Switch Online. Então para vocês me adicionarem ali e verem se eu estou falando a verdade ou se eu não estou falando a verdade, tá bem? A listinha vai ser, vou falar brevemente sobre os jogos, não vou dissertar muito, porque eu parto do princípio que vocês já conhecem esses jogos, tá? Então, sem mais delongas, eu vou falar a minha listinha, eu vou falar um pouquinho mais dos jogos que eu gostei mais, tá? E os outros eu somente vou citar. E muito importante ressaltar é que vai sair a parte 2 do vídeo só com os jogos retrô que eu terminei nas suas devidas plataformas, Mega Drive, Super Nintendo, Master System e daí por diante, tá bom? Então para começar, já quebrando tudo, um dos jogos preferidos meus de todos os tempos, que é o Chrono Cross. Sim, o Chrono Cross Remaster, foi lançado recentemente, né, ano passado, e na pré-venda eu já comprei ele porque eu sou muito fã desse jogo. O jogo ficou delicioso, tá? Não tem muita diferença do original, mas ele foi adequado ali para HD e tudo mais. Ficou bem legal, gostei muito. Quem conhece Chrono Cross já sabe da história, já sabe de tudo, já sabe que ele é uma sequência, entre aspas, de Chrono Trigger, né? Então não vou dar muito spoiler para quem não terminou ainda, mas assim, ó, jogão e ficou delicioso. Acabei pagando caro, paguei 99, acho que era o preço que tava para comprar na pré-venda ele digital, mas como é um jogo que eu sou muito fã, então eu não dei muita bola em pagar esse jogo. Então é um jogo sensacional, vale muito a pena. Seguindo um pouquinho mais de jogos retrô, mas que foram relançados ou não, um jogo que eu gostei bastante é o Crash 4. Desde que foi lançado eu queria muito jogar ele, e em 2021 eu terminei a trilogia de Crash, né? Eu tinha terminado lá no Play 1, o Crash 1 e o 2, o 3 eu nunca terminado, então eu nunca tinha terminado, eu peguei eles novamente, terminei todos em 2021, e agora esse ano, com o Play 5, né, ele tá lá na biblioteca da PSN Plus, Extra, Deluxe, sei lá qual, eu assino uma delas ali, e ele estava lá, gratuito, entre aspas, estava nessa biblioteca, peguei e terminei ele, um jogo que foi uma grata surpresa. Eu gosto muito desse tipo de jogo de plataforma, assim, então é um jogo que eu gostei demais. E já emendando com esse jogo de plataforma, que agora não é bem plataforma, mas é um plataforma, o famoso Metroidvania, né? Que é o Ori, The Will of the Wisps, que está lá no catálogo da Xbox Game Pass, que é assim, um jogo sensacional. Eu gostei do primeiro que eu joguei, tá? Mas esse segundo me pegou assim daquele jeito, é um jogo com uma história cativante, ele tem uma atmosfera imersiva, um jogo imersivo, um jogo muito bom. E eu duvido que vocês que estejam vendo aí esse vídeo e jogaram esse jogo, vocês não derramaram uma lágrima no final lá. O jogo é muito emocionante, ele é muito triste em diversas partes, não só no final, mas assim, é um jogo que vale a pena cada minuto jogado, tá? Então vale muito a pena. Se tu não jogou ainda, é um dos melhores jogos que eu joguei em 2022. Outro jogo que eu gostei bastante, que eu nunca havia jogado, né, nem lá no tempo do Xbox 360, mas joguei agora, o Legendary Edition, que é Mass Effect, mais precisamente o Mass Effect 1 e 2. São dois jogos sensacionais, o 2 principalmente, então assim, ó,
tu que tá aí já jogou Mass Effect, tu deve saber o que eu tô falando, que são jogões, e eu fui herege por muito tempo e acabei não jogando. Na época eu tava meio cracudo assim, jogando muito Call of Duty Online ali, então eu acabei perdendo muito tempo. Perdendo não, porque foi divertido, né? Então eu acabei não jogando. Então vale muito a pena também Mass Effect 1 e 2. E aí eu já emendo outro jogo que eu joguei o 1 e o 2, que é o Wolfenstein 1 e 2, que também são sensacionais, tá? A jogabilidade dele é um pouquinho assim cansativa lá pelas tantas, ele não tem muita novidade nesse quesito de jogabilidade, mas a história vale cada minutinho. São jogos curtinhos ali, se eu não me engano, 8 ou 9 horas cada jogo, então vocês não vão se arrepender e demanda pouco tempo. Se tu tiver muito tempo aí, em um dia tu termina ele. Claro que nessa lista também não podia faltar dois jogões, né, AAA do Play 5, que é o Resident Evil 8, né, o Village, que eu fiquei com o nariz um pouco torcido quando eu vi ele, assim, quando ele foi anunciado, mas eu também torci o nariz pro 7, e eu gostei muito do 7, então eu pensei, porra, é sequência do 7, é o mesmo protagonista, né, é uma sequência da história, eu acho que vai ser legal, vou dar uma chance para ele. Então, peguei ele e não me arrependi, ele é muito melhor que o 7, ele talvez assim, seja o melhor Resident Evil desde o 4, tá, isso seguindo a ordem cronológica, sem falar o remake, remaster, né. O remake no caso, né, que é o remake do 2 e do 3. Mas eu arrisco dizer que o Village é melhor que o remake do 3, não que o do 2. Então, Resident Evil Village tá assim, provavelmente no meu top 3 do ano. E o outro, que também que é no meu top 5, talvez, ali, que é o God of War Ragnarok, que foi o último jogo que eu terminei no ano. É para Play 5 também. É um jogo muito bom. Mas, assim, eu adoro God of War, tá? Mas o que o pessoal fala, os memes aí, que é um DLC do outro God of War, ele é parte verdade, porque ele não inovou em nada, ele trouxe só uma história nova ali, uma sequência dos fatos históricos, e também não esperava que fosse inovar tanto assim, os gráficos obviamente que melhoraram muito, né, no Play 5. É um jogão, não tô aqui falando que o jogo é ruim, que é superestimado, não é isso, é um jogão. Mas ele não é tudo isso que eles falaram. E o Elden Ring foi merecido, né? O Game of the Year. Ele não tá aqui na minha lista porque eu ainda não terminei ele. Tô lá com minhas 80 horas, mas ainda não terminei. Então quando eu terminar, provavelmente ele vai entrar na lista de 2023. Bom, então para finalizar aqui esses jogos que eu vou falar um pouquinho mais, depois desses outros dois jogos eu só vou citar os outros, né? Porque eu tô colocando aqui em ordem de prioridade. É óbvio que não poderiam faltar dois RPGs, mais precisamente JRPGs. O primeiro deles é Octopath Traveler. Ele tá lá na biblioteca do Xbox Game Pass também, mas eu acabei jogando ele no Nintendo Switch, porque eu gosto muito de jogar RPG no portátil. Então, é um jogo sensacional. Quem jogou ele sabe também, é o JRPG raiz, né? Gráfico pixelado, mas com uma qualidade absurda. Gostei muito desse jogo. Então ele tem um fator replay também muito legal, tem diversos personagens com diversas habilidades, tem muita coisa para fazer nele. Então eu ainda vou jogar ele um pouco mais, mas a história dele, a principal, no caso um dos finais, já está dominada. Agora eu vou seguir ele jogando na medida do possível. E o segundo JRPG que eu vou falar aqui é o Star Ocean First Departure Air, que na verdade ele foi lançado, ele é um remake do primeiro Star Ocean de Super Nintendo, foi lançado para PSP e agora saiu também para Play 4, na verdade ele está lá na biblioteca da PSN também, um remasterizado e tudo mais, pro Play 4, eu joguei ele no Play 5, ele não tem uma melhoria para Play 5, ele é aquilo ali, mas é um jogão, eu gostei muito. Eu lembro que eu iniciei ele lá na época do PSP, mas eu não terminei, então joguei agora e terminei ele, é um jogo demais, o último chefe muito difícil, tive que voltar tudo, treinar meus personagens para voltar e conseguir enfrentar ele, perdi muito tempo ali, mas é aquele clássico RPG raiz. Gostei muito desse Star Ocean, já sabia que era bom e agora vou atrás dos outros, né? Vou jogar todos os outros Star Ocean que eu já conheço a fama. Vou falar de um último jogo que na verdade eu pensei em não falar, mas eu vou falar, que é o Pokémon, né? Mas o Pokémon Brilliant Diamond ou Shining Pearl, né? Que é o remake do Pearl e Diamond lá do Nintendo DS. Eu achei, assim, um jogo legal, é bom, eu gosto desses remakes de Pokémon, mas lá pelo meio do jogo ele fica meio massivo, né, meio maçante, assim, é mais do mesmo, aquela coisa, treina. Comecei a jogar o Arceus, ainda não terminei, e não comecei ainda
a jogar o Scarlet e Violet, então eu não tenho uma opinião formada ainda sobre eles, mas o Arceus eu já gostei demais, tá? Coloquei esse Pokémon na lista porque eu sou muito fãzinho de Pokémon, sou fanboy de Pokémon. Então agora eu vou falar meio rapidamente, assim, apenas como menções de outros jogos que eu terminei em 2022. Seguido um joguinho de luta, que eu gosto de joguinho de luta, eu terminei, joguei bastante ele multiplayer também, o Dragon Ball Fighter Z. Eu fiquei com o nariz torcido no início, mas esse joguinho é bom demais, me lembrou muito Marvel vs Capcom. Também falando em jogo de luta, tem o Mortal Kombat 11, que eu gostei bastante também, é uma homenagem, né, aos antigos Mortal Kombat, gosto demais de Mortal Kombat, então esse jogo foi muito bom. Também terminei Star Wars Jedi Fallen Order, que é um jogão, né, agora vai sair a sequência. Eu gosto muito de jogos de Star Wars, mas desde o Force Unleashed nenhum tinha me pegado, então esse vale a pena. Terminei também a Plague Tale Innocence. Aproveitando que ia sair o 2, resolvi dar uma chance pro 1 e fui surpreendido. É um jogão, gostei mesmo. Blasphemous também é um jogo que eu joguei bastante. Eu vi muito pessoal falar que era um estilo Dark Souls de plataforma, né, Metroidvania, mas não é tão assim. Mas é um jogão, gostei bastante dele. Terminei também The Evil Within 2. É um jogo demais, ele foi muito melhor do que o primeiro, ele lembra muito Resident Evil das antigas, né? Até porque o produtor do jogo é o mesmo produtor do Resident Evil, então por isso é um jogão. Também joguei com a minha esposa It Takes Two, que é um jogo que só pode ser jogado multiplayer, tanto online ou local. É um jogo bastante legal, assim, tem diversos desafios e é bom jogar com outra pessoa, porque é bem divertido. Também terminei o novo Tartarugas Ninjas, né? Gostei demais, é uma homenagem ao Turtles in Time, é bem parecido, claro, com gráficos novos, com algumas mecânicas novas, então é um jogo bom demais, vale a pena, embora o preço esteja meio salgado. Lá na Xbox Live, na Xbox Game Pass, ele estava de graça entre aspas, né? Um jogo que entrou no Xbox Game Pass que eu gostei muito foi Flop Nights, é um jogo de tática com plantas. É isso aí mesmo, vocês estão vendo na tela aí, é um joguinho muito divertido, muito legal, ele demanda ali umas 12 horas, 12 a 15 horas, é um joguinho muito bom, então eu recomendo para quem ainda não jogou. Também terminei Ninja Gaiden 1, que eu nunca havia terminado. Sim, eu sou meio herege, né, como eu disse, mas o Ninja Gaiden 1, aproveitei que tem o remaster lá no Xbox Game Pass, dos 3 primeiros, então acabei jogando. Também terminei Spider-Man Miles Morales, que é o mais do mesmo, né? O primeiro Spider-Man foi revolucionário para Play 4 e esse só repetiu a fórmula. É legal, a história é legal, mas ele é somente também, a exemplo de God of War, ele é só um DLC. Também terminei Alex Kidd, né? O Alex Kidd DX, que é um remake, quase que um remake, né? Que dá para escolher entre os gráficos clássicos e os gráficos novos. Mas o jogo em si é basicamente o mesmo. Eu já tinha terminado ele lá no Master System no passado, mas agora terminei de novo. E gostei muito. E por último, terminei no Switch Mario e Rabbids, o primeiro, né? Aproveitando que havia em segundo, acabei jogando o primeiro e fui surpreendido. O jogo é muito divertido. Lá no final ele fica um pouquinho repetitivo, mas mesmo assim ele não perde o brilho. Então, pessoal, essa foi a minha listinha de jogos que eu terminei em 2022, tá? Todos esses eu botei final. Pode ter sido pouco, sim, em 2022 eu não joguei muito, trabalhei demais, tive pouco tempo para jogar, então eu jogava no tempo que dava, 1 horinha ali por dia, às vezes 2, passava 4, 5 dias sem conseguir tocar nos videogames, né? Então faz parte, né? Quem é adulto aí sabe muito bem que a vida não dá pra só jogar videogame. Então, esses foram os jogos. Deixem aí embaixo os jogos que vocês terminaram, se vocês terminaram algum desses que eu falei. Também, como eu disse, me adicionem lá nas plataformas do Play, na Xbox e no Switch, para vocês verem, pra gente interagir, jogar alguma coisa online, tá bem? Vou colocar aqui no link também a descrição pro nosso grupo do Facebook. Estou criando um grupo pra gente interagir lá, vocês sugerirem pautas, né, a gente conversar sobre várias coisas, tá? Vou colocar aqui o grupo no Facebook. Então, mais uma vez, muito obrigado por terem me acompanhado até aqui. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas eu espero ter condensado tudo aquilo que eu joguei no ano passado. Prometo que vou tentar em 2023 jogar um pouquinho mais e trazer jogos novos para vocês aqui, ter um quadro novo que eu vou estrear em breve aí, mas não vou dar muito spoiler, tá? Um grande abraço a todos, mais uma vez um feliz ano novo, até a semana que vem e tchau!